ainda não têm vida. Eu acho bonito quando Jesus fala para Nicodemos, e foi um discurso longo com ele, e ele não entendeu a coisa. Diz: olha, eu vou te ilustrar uma coisa. Você quer entender novo nascimento? Olha para o vento. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a primeira coisa que me vem aqui, irmãos, é que então o Espírito Santo de Deus, ele é livre, porque ele sopra aonde quer. Como nós precisamos aprender isso, irmãos? Porque muitas vezes nós temos aquela tendência equivocada de achar aquele fulano ali, aquele ali é um candidato potencial para conversão, mas aquele lá não precisa nem pregar. O fulano lá está perdido mesmo, tem mais jeito para ele não. Muitas vezes, irmãos, nós estamos soprando onde o Espírito nunca soprou. Mas muitas vezes onde nós achamos que não vale a pena soprar, é aí que o Espírito Santo sopra. Ele é livre. Há uns meses atrás nós tivemos lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória um testemunho que me marcou profundamente. Quando eu ouvi, num sábado à noite, eu chorei o tempo todo e com um pouco de preocupação eu chamei os presbíteros da igreja. Disse: olha, irmãos, o homem é meio penteca, mas a gente precisa de ouvir aquele homem. Porque o testemunho dele é um negócio assim muito forte. Se vocês toparem assumir comigo, nós vamos chamar o homem. Os irmãos toparam e ele veio, e foi uma bênção para a igreja. Mas o testemunho daquele homem me marcou profundamente. Otávio de Carvalho, um menino criado no espiritismo, na macumbaria. Na adolescência fez cabeça, tomou banho de sangue e ervas estragadas e entregou a sua vida para Satanás. Mas mesmo aqueles apetrechos todos no pescoço, com a cabeça raspada, a sua tia evangélica o levou a uma igreja evangélica, e lá na hora do apelo, daquele jeito mesmo, ele foi à frente e disse ter tido um encontro com Jesus ali, na palavra dele. Mas frequentou a igreja um tempo e depois saiu e se desviou e mergulhou no alcoolismo, maconha e depois cocaína, tornou-se um viciado inveterado. Depois mergulhou no mundo do homossexualismo e depois tornou-se um travesti. Em 1984 ele ganhou o título de Miss Gay do Brasil. No auge da sua fama e do seu sucesso, como o homem e mulher mais bonito do Brasil, ele é chocado, aturdido por uma preocupação do grupo, a famigerada AIDS. A princípio se pensava que esta doença era uma doença preconceituosa contra os homossexuais. E então reuniram todo o grupo e foram fazer o exame. No dia que foram apanhar o resultado, e eles descrentes que pudessem estar com aquele problema, todo o grupo abriu os envelopes, negativo, 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 e o dele era o último, e o médico fez questão de não entregar. E disse: Otávio, que não chamava Otávio, era Monique, você precisa entender uma coisa, é muito difícil, você está com AIDS. E lhe entregou o envelope. Ele, desesperado, correu para sua casa e disse para sua mãe. A sua mãe, mais desesperada, ficou e disse: não é possível, não podemos acreditar, vamos ao médico da nossa família, isso não é verdade. Foram e fizeram o exame, e enquanto fizeram o exame, ele correu em outros laboratórios e fez novamente os exames, e todos eles, positivo, 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 estava com AIDS. Nesse momento a sua mãe lhe convidou para pular do apartamento e suicidar junto com ele. Disse: não, mãe, eu não vou fazer isso. 6 meses depois, a doença o apanhou. Dores, febre de 40 graus que não revertia, enfraquecimento, e foi levado para o hospital, e lá ficou 20 dias internado no hospital e num quarto de aidéticos, onde todo dia morriam. A situação era caótica, desesperadora.
O médico lhe deu alta, ele veio para casa, mas logo depois ele sentiu dores terríveis, escondeu da sua mãe, mas logo depois contou outra vez, e ele voltou para o hospital. E lá ficou 4 meses, com seu pulmão totalmente infeccionado. A doença já tomara o seu corpo. Naquele quadro horrível, de suor melado, de desarranjo, de diarreia ininterrupta, de febre de 40 graus constante, de desespero, de massacre, de tortura, houve um dia em que ele disse: antes que a AIDS acabe comigo, eu acabo com ela. E disse: eu vou me suicidar. Ele resolveu levantar-se da sua cama e pular a janela, enquanto a enfermeira estava distraída, mas quando ele enceta a caminhada, seus olhos são distraídos por uma televisão no canto do quarto. Nunca tinha televisão ali. Ele, enquanto empacou, a enfermeira percebeu o movimento e impediu que ele fizesse qualquer outro intento, e ficou informado que a televisão era de um colega de quarto que estava morrendo de AIDS. E ele então foi lá pedir permissão para ver um pouquinho a televisão, e bateu no pé do Sebastião e disse: Sebastião, eu posso assistir um pouco a sua televisão? E o Sebastião, com o radinho grudado no ouvido, disse: pode, eu não gosto disso aí. Ele falou: mas por que você trouxe se você não gosta? Diz: foi minha família que trouxe, eu gosto mesmo de ouvir a mensagem de Deus aqui no meu radinho. E então o Monique, o Otávio, disse: você é crente? Ele disse: graças a Deus, agora eu sou crente. E então o Sebastião perguntou para ele: e você é crente? Ele disse: eu já fui, mas veja como eu estou. Era uma mulher. E o Sebastião, com muito esforço, se levantou da sua cama e estendeu-lhe o dedo, e ele disse: agora eu entendo. Entende o quê? Agora eu entendo. Deus havia me confirmado no coração que aqui neste hospital eu ganharia uma vida para Jesus, e esta pessoa seria curada, e esta pessoa iria ao mundo inteiro dizer que Jesus é o Senhor dos senhores, é o Deus Todo-Poderoso. E o Otávio ficou muito espantado e disse: você está brincando? Deus não tem nada a ver com um homem como eu. Olha o que eu sou. Eu estou morrendo de AIDS. E ele disse: amanhã mesmo você sairá de alta deste hospital. O Otávio então lhe disse: mas então, se este Jesus que você fala tem tanto poder, por que ele não cura você também? Por que ele só tem poder para curar a mim e não a você? E o Otávio lhe disse: porque este é o seu propósito. O propósito de Deus não é curar a todos. Eu estou preparado para ir, e Deus me preparou para isto. Mas o plano dele para você é que você seja curado e vá contar isso para todo mundo. Naquela noite, para espanto dele, ele dormiu a noite toda e acordou sequinho, sem suor e sem desarranjo. A radiografia do seu pulmão, que mostrava a complicação tremenda e irreversível daquela infecção, desapareceu misteriosamente da cabeceira da cama, e o médico brigou muito com ele, porque ele era um paciente rebelde, pensando que ele tivesse dado um fim naquela radiografia, e disse: não, eu não dei um fim. E então disse: então você vai ter que fazer outra radiografia. E na primeira feita que eu tinha feito, eu tinha desmaiado quando o médico pediu para prender a respiração, tamanha era a dor. E ele disse: eu não posso prender a respiração porque eu vou desmaiar. E o médico disse: se você desmaiar, nós vamos te levantar. Você tem que prender a respiração. E então, com muito medo, ele prendeu a respiração, e dor nenhuma aconteceu. Tirada a radiografia, houve um pânico no hospital. O pulmão dele estava limpo como o pulmão de uma criança. Mas chegou o médico que cuidava dele há 4 meses, porque este era um médico plantonista, e disse: olha, Otávio, alguma coisa está errada, talvez eles trocaram a sua radiografia. Não pode ser, não é a sua, você está com uma infecção terrível e eu estou te acompanhando há 4 meses, vamos voltar à sala de radiografia e vamos tirar outra, porque isso não é verdade. Voltaram e tiraram a outra radiografia, pulmão limpo como de uma criança. E naquele mesmo dia então ele teve alta. Ele chegou em casa e disse para sua mãe, que era também macumbeira, agora estava no candomblé, disse: mamãe, não me proíba, por favor. Entrou no seu quarto, pegou seus vestidos caros de seda e travesti
e rasgou-os um a um. Pegou os objetos de candomblé e os quebrou um a um. Mamãe, traga uma tesoura. Enfiou a tesoura no cabelo e disse: agora eu quero ter voz de homem, cabelo de homem, vida de homem. Eu quero agora ser um homem de Deus. E ali começa um processo tremendo na vida dele. Foi para uma igreja e Deus disse para um adolescente, logo depois de adolescente, uma jovem, muito moça ainda: você vai orar por um moço com doença incurável. E naquela oração mesmo, Deus havia lhe confirmado: este moço vai ser o seu companheiro. Mas ela era namorada e noiva de um músico da igreja. E ela orou por ele. E não tardou para que ela começasse a gostar dele. Quando declararam isso para ele, ele a procurou e disse: olha, filha, você é louca. Eu sou homossexual, eu sou um travesti. Eu nunca gostei de mulher, eu nunca senti atração por mulher nenhuma. E além disso eu tenho AIDS. E a moça com galhardia olhou para ele e disse: o meu Jesus cura a AIDS como cura uma gripe. E para ele não é nada impossível. Para encurtar a história, os dois se casaram. Deus mudou os sentidos naturais dele. E ele disse: eu tive uma lua de mel absolutamente normal, tenho uma vida sexual absolutamente normal, até que um dia minha mulher ficou grávida. E ele percebeu isso, porque Deus lhe mostrou no coração antes de fazer o exame, e ele teve o ímpeto de chegar diante da igreja e disse: olha, minha mulher está grávida e vai ter um filhinho, ele vai chamar Mateus. E na porta da igreja a sogra perguntou: vem cá, em que laboratório vocês fizeram o exame? Ele falou: ainda não fizemos não. Então você é doido, como é que você vai dar uma notícia dessa na igreja? E correram para os laboratórios para fazer, e em alguns laboratórios negativo, e ele ficou muito espantado com aquilo, até que procurou um terceiro e deu positivo. Mas logo depois foram fazer o ultrassom, o médico lhe chamou de irresponsável, de doido, de maluco, disse: essa criança é cardíaca, essa criança tem sérios problemas, você é um irresponsável, você tem AIDS, você não pode ter filho, e essa criança precisa ser extraída, tirada, abortada. Eles entraram em pânico: tira, não tira, e a mulher com a mesma fibra disse: não, se Jesus nos deu, nós vamos ter essa criança. E ele resolveu e perguntou ao médico: vem cá, eu quero saber pelo menos o sexo da criança. E o médico olhou e disse: é uma menina. Dupla frustração para ele. Acabado o tempo da gravidez, nasceu com saúde, não uma menina, mas o Mateus. E ele foi à nossa igreja. E eu fiquei muito impressionado, porque depois do testemunho eu disse: vocês querem conhecer minha esposa? Vocês querem conhecer o Mateus? Lá estava um menino bonito, robusto, com 5 anos de idade, entrando com a mãe pelo corredor da igreja. Jesus o curou das drogas, Jesus o curou do homossexualismo, do travestismo, da feitiçaria, e fez dele um pregoeiro da sua palavra, porque o espírito é livre. Ele vai a uma sala de hospital e pega um aidético ostracizado, um travesti, e faz dele um pregador. Glória a Deus. O Espírito é soberano, porque ele sopra onde quer. Ninguém dá ordens a Deus do que ele vai fazer. Ninguém diz para Deus: olha Deus, isso aqui o Senhor faz, isso o Senhor não faz, isso o Senhor pode fazer, isso o Senhor não pode fazer. Ninguém dá agenda para o Espírito Santo de Deus. Ele é livre, ele é soberano, ele é Deus, ele está no trono, ele reina, louvado seja o Senhor. Ele é incompreensível, não sabes nem de onde vem e nem para onde vai. Cabe a você escutar a voz do Espírito. Ainda, querido, o Espírito Santo é aquele que nos santifica.
Sabe, o missionário Stanley Jones afirmou uma coisa muito dura. Ele disse que pior do que o comunismo, pior do que o budismo, pior do que o hinduísmo, pior do que o maometismo, pior do que o espiritismo, pior do que o romanismo, pior do que todos os ismos, é o subcristianismo. É um crente que se diz crente e vive como um mundano, como um profano, que não leva Deus a sério, que é pedra de tropeço, que é rocha de escândalo. Certa feita, os evangelistas da Índia foram evangelizar Mahatma Gandhi. E quando chegaram, disseram: Gandhi, nós queremos lhe falar de Jesus, do nosso Cristo. Ele diz: no vosso Cristo eu creio, eu só não creio no vosso cristianismo. Queridos, nós temos que buscar a vida de santidade, porque sem santidade não há autoridade. Sem santidade não há poder. João Batista, quando ele orava e clamava por um avivamento, por uma intervenção de Deus, para que toda a terra visse a salvação de Deus, ele disse: antes preparai o caminho do Senhor. Mas como se prepara o caminho do Senhor? Primeiro aterrando todo vale. Tem vale na sua vida, meu irmão? Tem vale na sua vida? Tem buraco na sua vida? Tem cratera na sua vida? Tem fosso na sua vida? Quais são estes vales? É a amargura, é o ressentimento, é o ódio, é a inveja, é a altivez, é a soberba, é a ganância, é o adultério, é a fornicação, é a mentira. Quais são os vales da sua vida? Enquanto existir vale, o Espírito de Deus não virá poderosamente sobre a sua vida. É preciso aterrar estes vales em nome de Jesus. Ele disse: todo monte será cortado, será nivelado. Enquanto existe orgulho, soberba no seu coração, enquanto o trator de Deus, enquanto o arado de Deus não penetrar a terra do seu coração, e não rasgar o seu coração, e não deitar por terra toda altivez, toda soberba, todo orgulho, não haverá avivamento para a sua vida. Todo caminho torto tem que ser endireitado. Vida dupla, máscara, capuzes, mentira. Uma vida na igreja, outra vida dentro do lar. Como Naamã, herói lá fora, em casa leproso. Enquanto você tiver vida dupla, enquanto você usar máscara, enquanto você tiver uma vida de farsa, de mentira, de engodo, de engano, não haverá avivamento. O caminho torto tem que ser endireitado em nome de Jesus. Caminho escabroso tem que ser alisado. Caminho escabroso é caminho fora do lugar. Meu irmão, o que está fora do lugar na sua vida? É a leitura da Bíblia? É a oração? Você é dizimista? Ou você está fora do lugar nesta área? Você tem roubado de Deus? O seu casamento está fora do lugar? Você ama a sua esposa? Você se dedica à sua esposa? Você é submissa ao seu marido? Filho, você está fora do lugar em relação à obediência aos seus pais? Você é obediente a eles, submisso a eles, amoroso, compreensivo? Pai, você está fora do lugar em relação ao seu filho? Você é um pai ranzinza, um pai amargo, um pai ditador, um pai duro, austero demais, provocando seu filho a ira? Se você estiver fora do lugar, Deus não pode abençoar a sua vida, e o Senhor não pode manifestar-se através da sua vida. Preparai o caminho do Senhor. Você está fora do lugar em relação à sua igreja, meu irmão? Quem sabe você é daqueles apenas de críticos de obras feitas, que não ajuda, que não coopera, que não põe a mão no arado, que só sabe criticar, que só sabe ver os defeitos, que nunca estimula, que nunca ora, que nunca ajuda, que nunca abençoa. É preciso pôr a sua vida no lugar certo. Preparai o caminho do Senhor. Mas, irmãos, há um outro ponto fundamental que eu gostaria de falar em penúltimo lugar. O Espírito Santo é aquele que nos prepara para sermos santuários de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Irmãos, quando eu comecei a entender esta mensagem, a minha vida foi impactada profundamente. Deus habita aqui.
Deus disse para Moisés, lá em Êxodo 25:8: e me fará um santuário, para que eu possa habitar no meio do povo. Deus quer habitar com o povo, mas como? Aquele santuário era apenas uma figura de um santuário que seria permanente à nossa vida. Eu quero que você examine comigo, irmãos, algumas lições daquele santuário e aplicando na sua vida hoje. Deus ordenou que Moisés escolhesse uma madeira, e ele mesmo disse: olha, todo o santuário será feito segundo as minhas ordens, e tudo quanto eu falar, todo o meu projeto há de ser feito, porque Deus queria que a nossa vida fosse totalmente submissa ao Senhor Deus. Deus disse: olha, é a madeira de acácia. Por que madeira de acácia? Por que Deus não escolheu os cedros do Líbano? Por que Deus não escolheu madeira nobre? Por que Deus não escolheu as madeiras de lei da época? Foi escolher logo a acácia, uma madeira do deserto, torta, espinhosa, que nenhum marceneiro a escolheria, porque a acácia é símbolo da maldição do pecado, da natureza humana. Mas agora imagine comigo, a primeira coisa que era para ser feita, é que agora os lenhadores tinham que sair de machado em punho, e ir lá derrubar as árvores, cortar as raízes. Se você quer ser santuário de Deus, habitação de Deus, irmão, o machado de Deus tem que cortar as raízes que ligam você ao mundo, ao deserto, ao pecado. Agora eu fico a pensar aquelas toras de acácia, umas mais espinhosas, outras mais tortas que outras, mas todas toras, diferentes umas das outras, como diferentes nós somos. Mas agora há uma outra ordem: serra-se esta madeira, tábuas iguais. As tábuas têm que ser iguais. Agora não há mais diferença. Agora não tem uma mais torta, uma mais espinhosa do que a outra. Todas são tábuas e tábuas iguais. Porque Deus quer a unidade do seu povo. Mas não foi apenas isso. Há uma ordem que se engatasse as tábuas, e se fizeram então um ponto de engaste em cada tábua, para que cada tábua ficasse engatada uma na outra. Porque Deus não quer fenda no seu santuário, porque Deus não quer brecha no seu santuário. Deus quer que estejamos juntos, unidos, porque só assim o mundo crerá, disse Jesus. Mas estas tábuas não tinham que ser colocadas deitadas, tinham que ser postas de pé. Porque Deus quer a sua igreja de pé e não deitada, em posição de combate e não em posição de descanso e de omissão, de sonolência. Mas aquelas tábuas não podiam ser colocadas na areia do deserto, porque o deserto é símbolo da maldição do pecado. Aquelas tábuas tinham que ser levantadas em cima de bases de prata, porque prata fala da redenção. E entre você e o mundo, a cruz de Jesus. E agora aquele santuário é levantado, e diz a Bíblia que agora Deus ordena que se cobrisse o santuário com ouro, porque ouro fala da glória de Deus. De tal maneira que quando Deus olhava para aquele santuário, Ele não via acácia, Ele não via a maldição do pecado, Ele via o ouro da sua glória. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele vê a sua igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga e sem defeito, a noiva do Cordeiro. Mas por que o santuário foi construído? Aquele santuário tinha 3 divisões: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Sacrifício, serviço e adoração. Lá dentro do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. A arca fala de Jesus. Ela foi feita de tábuas de acácia porque Jesus se fez carne, mas foi toda revestida de ouro porque Jesus é Deus. Mas a tampa da arca não foi feita de madeira, porque a tampa era o propiciatório, e propiciatório fala de redenção, e redenção é obra exclusiva de Deus. E dentro da arca, 3 coisas: o vaso com maná, porque Jesus é o pão da vida.
Lá estavam as tábuas da lei, porque Jesus é a palavra viva de Deus. Lá estava a vara de Arão que floresceu, porque Jesus hoje ressurge dentre os mortos. A vara que morreu lá na cruz, estava seca lá na cruz, arrebenta em gomos, floresce e frutifica no primeiro dia da semana. De tal maneira que quando Jesus entrou no mundo, ele entrou como o unigênito de Deus, mas quando ele voltou